A petição inicial é o primeiro ato de um processo judicial. Todo processo começa com uma petição inicial. É nela que os fatos são apresentados pela primeira vez ao julgador. Trata-se de um pedido por escrito por meio do qual uma pessoa leva os seus problemas jurídicos ao juiz. Através da petição inicial, o Poder Judiciário é acionado para resolver um conflito. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre petição inicial, trazendo um passo a passo de como fazer, bem simples e direto ao ponto. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu tenho trazido muito conteúdo importante por aqui. É fundamental que o advogado saiba fazer uma boa petição inicial para que o juiz consiga compreender da melhor forma possível o pedido do cliente e também acompanhe o raciocínio colocado pelo advogado para justificar por que os pedidos do cliente devem ser satisfeitos. Na petição inicial, o advogado descreve o que a parte deseja e também deve colocar quais são os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o seu pedido. O Código de Processo Civil, em vários artigos, determina as regras e os requisitos para que a petição inicial seja válida e possa levar o processo adiante. De acordo com o novo CPC, temos no artigo 319 os requisitos essenciais da petição inicial. O primeiro deles é o juízo ao qual a petição é dirigida, ou seja, a competência do juízo. É saber qual é a justiça em que você vai entrar com a ação. É justiça estadual? É justiça federal? Trabalhista? E qual é o lugar? É no lugar do domicílio do autor? É no lugar do domicílio do réu? Ou é onde aconteceu o fato? Existem várias regras de competência, eu não vou trazê-las aqui, senão esse vídeo ficaria muito longo, mas saiba que existem formas de saber onde a ação deve ser ajuizada. Na petição inicial também deve haver a qualificação das partes. O autor e o réu devem ser qualificados da forma mais completa possível, trazendo vários dados, como o nome completo, o estado civil, a profissão, CPF, qual é a residência e domicílio e até mesmo o endereço eletrônico, o e-mail. Nos casos em que alguma informação do autor ou do réu seja desconhecida, o advogado deve informar isso ao juiz. E aí, dependendo do caso, pode ser realizada uma diligência para que os dados necessários sejam complementados. Outro requisito da petição inicial são os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Em relação aos fatos, eles devem ser narrados de forma clara, bem estruturada e respeitando a ordem cronológica para facilitar a compreensão do juiz. Lembre-se que o juiz precisa entender o que aconteceu. Deve-se tomar o cuidado de não misturar as bolas durante a narrativa dos fatos, não fazer uma narrativa confusa, o que pode causar problemas no entendimento do juiz. Sobre os fundamentos jurídicos, deve-se expor qual é o direito ferido ao qual o autor quer proteção, baseado na legislação, doutrinas, súmulas e jurisprudências. Na petição inicial, muitos advogados dividem esse item em dois tópicos. Primeiro, eles falam sobre os fatos e depois trazem o direito, para facilitar a leitura e o entendimento. Temos também na petição inicial o pedido, que é aquilo que o autor busca receber ao final do processo, se o seu pedido for considerado procedente. Todos os pedidos devem constar na petição inicial, uma vez que o juiz só pode julgar o que estiver nos autos. O juiz vai julgar os pedidos do autor, dizendo se são procedentes, parcialmente procedentes ou improcedentes. Nada além disso. O juiz ele vai julgar sempre em face dos pedidos do autor. A petição inicial também deve trazer o valor da causa. Em geral, o valor da causa é aquele referente à vantagem econômica que se busca com a demanda judicial. O valor da causa tem uma série de reflexos no decorrer do processo, como o cálculo das custas e a definição do rito. Por isso, ele requer atenção no cálculo. Toda causa deve ter um valor estabelecido, mesmo que não tenha conteúdo econômico quantificável.
Quando a causa não possui um proveito econômico, será atribuído um valor da causa para fins meramente fiscais, ou seja, será fixado um valor apenas para que se possa calcular as custas processuais. Na petição inicial também devem constar as provas com as quais o autor pretende demonstrar a veracidade das alegações. Mesmo existindo a fase de provas durante o processo, é fundamental que conste na petição inicial todos os tipos de prova que o autor pretende produzir, como provas periciais e testemunhais, por exemplo. E as provas que o autor já tiver, ele deve trazer desde já na petição inicial. Por exemplo, se ele tiver documentos que sirvam de prova, estes devem ser juntados. As provas são extremamente importantes. No direito processual civil, existe uma frase famosa que vem lá da Roma antiga, que diz que o que não está nos autos não está no mundo. Isso significa que o juiz só vai levar em conta aquilo que constar no processo em termos de provas. Se a parte só alegou, mas não existe nenhuma prova daquilo nos autos, então aquilo não pode ser considerado verdade. É importante provar, seja por meio de um documento, uma testemunha, uma perícia, enfim, o tipo de prova vai variar de acordo com o assunto do processo, mas é necessário haver provas de que a parte possui o direito que ela está alegando possuir. Na petição inicial também deve constar se o autor opta ou não por tentar uma conciliação ou mediação com o réu. O autor deve indicar, já na petição inicial, se ele tem interesse em realizar a audiência de conciliação ou mediação. Esses são os requisitos que constam no novo CPC, mas além desses, vale também salientar que é importante que a peça seja redigida em bom português e de forma objetiva, com informações claras e dados suficientes para que o magistrado possa julgar o direito pleiteado. Isso tudo pode parecer óbvio, mas na prática muitas petições pecam pela falta de clareza na exposição dos seus argumentos. E aí, por mais que o cliente tenha razão, talvez o juiz dê ganho de causa para a parte contrária, porque esta soube se expressar melhor e convenceu o juiz sobre os seus pontos de vista. Para o advogado é fundamental ter bom poder de argumentação e ter clareza em suas exposições. Depois da petição inicial, a parte contrária também vai ter oportunidade de trazer a sua versão da história, através de contestação. Aliás, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre contestação, com as principais informações sobre essa peça processual. Está dentro da playlist de noções de processo, que está imperdível. Vale a pena fazer maratona Cynthia Flix dentro dessa playlist, porque ela está demais. Ainda falando sobre a petição inicial, aí vai uma dúvida. E se a petição inicial não atender a todos os requisitos? O que acontece? Pois bem, se o vício for considerado sanável, ou seja, se for algo que tiver conserto, o juiz pode determinar que o autor faça a emenda da petição inicial, que nada mais é do que a sua correção ou complementação. Mas se o vício for considerado insanável, aí o juiz vai determinar o indeferimento da petição inicial, o que ocorre nos casos do artigo 330 do Código de Processo Civil. Isso acontece quando há uma má formação tão grande que não é possível levar o processo adiante. Em outras palavras, não tem como consertar a cagada que o advogado fez. Então o processo é extinto. Se você abriu esse vídeo e assistiu até aqui, a indicação que eu faço para te ajudar nos seus estudos é a de maratonar a playlist gratuita de noções de processo que eu já falei, que está aqui no canal, e também dou a dica de virar meu aluno do curso Primeiros Passos no Direito. Ali eu trago toda a base de forma simples, fácil e descomplicada que qualquer pessoa que está aprendendo o direito precisa saber. Se você tiver todo o conhecimento que consta ali, pode ter certeza que a sua evolução no direito vai ser bem mais rápida. Ali eu trago as raízes para fortalecer o seu estudo e você crescer muito mais rápido dentro do direito.
Muitas vezes eu vejo que os alunos ficam batendo cabeça e sofrendo na graduação, sem entender muito bem as aulas, e o motivo é porque faltou a base. É como se os conteúdos iniciais da faculdade fossem a alfabetização. E se você passa de série sem entender, lá na frente você tem dificuldade em aprender os assuntos mais complexos e difíceis. Não dá para pular etapas, tem que aprender. Eu criei o curso Primeiros Passos no Direito, com todo carinho, para você fixar bem os conteúdos iniciais, e eu te garanto que depois que você assistir ao curso inteiro, aprender as matérias difíceis do direito vai ser bem mais fácil, sem comparação. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo, e aí você pode clicar e virar meu aluno ainda hoje. Faça isso porque você vai adorar. E não se esqueça de também maratonar a playlist grátis de noções de processo aqui do canal, que está espetacular. Eu recomendo fortemente que você faça as duas coisas. Assistir ao curso Primeiros Passos no Direito e também maratonar o conteúdo gratuito aqui do canal. Aproveite todos os vídeos. Vou deixar aqui a playlist de noções de processo para você clicar e aproveitar. Até!